E estamos ao vivo para começar a maratona de conversas sobre saúde mental, claudicações, conversas de saúde mental. Durante esse mês, todos os dias, eu aqui no Facebook vou conversar com diversos profissionais de diversas áreas, sempre às 16 horas, certo? A ideia é conectar o tema saúde mental com outros temas. Então, o papo vai ser sempre aqui no Facebook. Deixa eu avisar para o pessoal lá do Instagram, né? Que eles estavam acostumados. Estamos no Facebook. Hoje a minha conversa é com a personal organizer Luciana Reis, do Dona Lu Organiza. É muito importante fazer essa conversa com a Luciana, porque foi graças a ela que eu comecei a tornar público grande parte desse trabalho, né? Nós começamos há mais de um mês com o Gavetas e Afetos, lá no canal Dona Lu Organiza, e de lá para cá, essas conversas online vêm se tornando uma rotina, e mais do que isso, tem feito a conexão entre vários profissionais, pessoas que antes não refletiam sobre saúde mental de forma mais ampla e que têm entrado em contato comigo. Então, ó, quem está aí no Instagram, ó, a Lê, o Bruno, corre lá para o Facebook, né? Pode ser tanto na minha página quanto do Espaço Fluxo. Estamos ao vivo no Facebook. Eu tenho aberto aqui o Instagram só para avisar para quem não está acostumado ainda em ir para o Facebook. Então vou chamar a Luciana para a gente começar a nossa conversa, tá ok? Às vezes eu olhar para lá porque a tela tá ali, mas a câmera tá aqui, a tela lá, a câmera aqui, e aí vai ficar tudo bem. Quem sabe faz ao vivo. Luciana, Olá, tá me ouvindo? sim, bem, e você? Bem também, ótimo. E aí, Ah, como você excelente. tá? Estou bem feliz de fazer parte dessa empreitada aqui. Primeiro dia do mês, primeira conversa de uma maratona de 31 conversas. É, Não é brinquedo, exatamente. não, hein? Que Não, empreitada. e assim, eu fico muito feliz de ser você para a gente fazer essa primeira conversa, porque você mais do que sabe a importância do Gavetas e Afetos nesse processo de construção, né? Você sabe muito bem Sim. disso. E fazer um Gavetas e Afetos especial, né? Não é Natal, mas é nosso especial já. Você que é organizada, quantos episódios a gente já fez? Quatro ou cinco? Esse é o quarto. Quarto episódio. Ó, que bacana. Estamos mexendo nas gavetas do quarto episódio. Olha, simbólico. É, bacana. Então, nós começamos no Instagram, né? Como a maioria das pessoas acabam desenvolvendo lives lá no Instagram. O pessoal Uhum. ainda tem até gente aparecendo por lá. E eu acabei optando por vir para o Facebook, porque eu acho que, como plataforma, como espaço, acaba funcionando melhor, né? Mas é importante dizer que o Gavetas e Afetos vai continuar no canal Dona Lu Organiza, uma vez por mês. Sim. Vai ser aos sábados, às 16 horas. Só esse mês que vai ser aqui para a gente conversar não só sobre os temas que a gente costuma abordar lá no Gavetas, mas para falar sobre o trabalho da Luciana, né? Para falar quem ela é, porque no Gavetas a gente acaba focando muito nas questões que as pessoas estão trazendo para a gente. E aqui Uhum. hoje a gente vai focar um pouco o que que é um personal organizer, o que que isso tem a ver com saúde mental e quem é a Luciana nisso tudo, primeiramente. Então, Lu, me fale sobre você. É o clichê do começo, né? É o clichêzinho. Então, eu sou Lu Silva, personal organizer, e eu acho que mais do que falar agora sobre a minha profissão, acho que vale falar sobre os caminhos que me trouxeram até aqui. Então, como diz a frase, quem tem amigos tem tudo.
Eu sou formada em letras, já dei aula de espanhol, trabalho com conteúdo digital há mais de 12 anos. E aí, em 2018, eu dei início à famosa jornada de autoconhecimento, que eu achei que era coisa de filme, mas aconteceu comigo. E numa dessas conversas, um grande amigo meu, que eu não vou dizer o nome aqui, me disse: por que você não procura uma psicóloga? E eu falei: não, acho deprimente pagar alguém para me ouvir, né? Que Não é? absurdo Também isso. acho. Preciso resolver os meus problemas sozinhas. E aí ele falou: nossa, eu não sabia que você é tão incrível assim para conseguir resolver tudo sozinha. Não foram exatamente essas palavras, mas pelo horário a gente não pode dizer exatamente as palavras. Uhum. E eu falei: tá aí, por que não? Então, assim, eu comecei um processo com uma psicóloga, fiquei um ano com ela, e foi um dos melhores investimentos que eu fiz na minha vida, porque eu consegui organizar toda aquela bagunça que estava mais de 35 anos de vida que eu tinha. Eu nunca tinha cogitado em um psicólogo. E então eu acho que assim, não estou aqui só para exaltar o seu trabalho, mas como de outros psicólogos, mas para reforçar a importância de que muitas vezes a gente acha, e eu vi isso você falando numa outra live, que a gente só vai no psicólogo agora que não tem mais jeito, o Uhum. que é uma grande besteira. Quando já O estamos no ideal, limite, né? Eu conversava isso com a Camila Rocha na live que a gente, na conversa online que a gente fez sobre saúde da mulher, né? E ela trouxe muito isso, né? uhum. Só na hora quando já estamos no limite que nós pensamos, talvez eu tenha alguma questão para resolver em relação à minha saúde mental, né? Pois é, comigo foi assim. Então, a gente traz as nossas experiências para as outras pessoas para tentar incentivá-las a não cometer os mesmos erros, né? Uhum, Eu entendo como um erro não ter ido antes, conversar com o psicólogo, fazer todo esse estudo, porque na verdade tudo que eu precisava saber, que era encontrar esse caminho profissional, estava ali na minha frente, só que eu não conseguia organizar aquilo e enxergar esse caminho. Então, feito todo esse processo, eu resolvi ir adiante com a questão de me tornar personal organizer, porque isso é uma coisa que já estava comigo desde sempre, na verdade. Faltava esse empurrão. uhum, E em março agora desse ano, eu criei o Dona Lu Organiza, ou seja, em plena pandemia, né? A pandemia começou dia 24 de março, a quarentena aqui em São Paulo. uhum, Então, o Dona Lu Organiza foi criado nesse período. E a partir daí eu vi também as lives como um celeiro de oportunidades para conversar com as pessoas, abrir essas conversas, trazer uhum, temas, trazer profissionais, para que a uhum. gente enxergue esses caminhos e escolha qual o melhor caminho para nós seguirmos. Então, e aí foi daí que começou o Gavetas e Afetos, porque trabalhando como personal organizer, muita gente me trazia muitas questões que não estavam na minha seara. Então Além eu dos pensei, objetos, né, Lu? pensei, preciso de um profissional para me ajudar com isso. E o Cláudio aceitou o convite. E todos os meses a gente tem muitas questões para responder sobre saúde mental, relacionamentos, enfim. Mas depois a gente fala do Gavetas. Então era isso. Não, é interessante que as pessoas pensam, talvez possam pensar que o Gavetas e Afetos acontece só quando a gente está online, né? Mas são conversas que a gente tem, né? Pensando em como a gente fomos percebendo o quanto o nosso trabalho se tocava em vários momentos, né? Sim, vários momentos. Na verdade, o Gavetas e Afetos acontece sempre, como você acabou de destacar, porque são pessoas reais que trazem questões reais e que Uhum, muitas vezes eu fico pensando, puxa, eu consigo ajudar até ali, mais para frente eu não consigo. Quem poderia ajudar? E muitas vezes é o papel do psicólogo fundamental para ajudar não seria o termo certo, mas colocar cada coisa em seu lugar que seja para que a pessoa mesma consiga ver aquilo e seguir adiante, né? Porque muitas vezes você fica parado ali, estático, sem saber como dar o próximo passo. e aí a gente foi percebendo isso, né? O quanto de afeto, acho que eu posso dizer assim, coisa simples, né? Que aparentemente parecia ser muito simples, como a gente fala na psicanálise, as bobagens, assim, e o quanto essas bobagens
trazem significado, né? Como a gente foi percebendo, você veio trazendo, né, a ideia de, nossa, por que que é tão difícil para algumas pessoas destralhar? Por que que é tão difícil para algumas pessoas mexerem nas coisas? É só um guarda-roupa, e aí a gente foi entendendo que não é só um guarda-roupa, não é só uma gaveta, né? Não é só uma toalha molhada jogada em cima da cama. Exatamente, não é só uma toalha molhada jogada em cima da cama. É E aí porque, vem aquela coisa, né? Só mexendo numa gaveta, oi? Hã? Que? pois Né? Não é, só é que esse o não. trabalho, não é só isso, né? Não, não mesmo. Aliás, eu acho que vale dizer que hoje, né, 1º de julho, a gente está a exatos 100 dias de quarentena, né? Foi Uhum, decretado em São Paulo 24 de março, então hoje completa 100 dias. uhum, E para algumas pessoas, algumas já vivem, têm um lifestyle quarentena, como o seu, né? Trabalham em casa. Então, assim, quarentena agora e antes, já tenho meu estilo de vida quarentena, não a mudou diferença é nada. que agora não tem ninguém me chamando para sair, é só essa a diferença. E agora você tem todo um procedimento para ir à padaria que É, seja, né? também, verdade. Mas para algumas pessoas, tem muita gente que está surtando mesmo, assim, Uhum, e, enfim, divórcios. E aí eu acho que intensificaram várias questões que já existiam, saíram das suas gavetas e uhum, se intensificaram. E aí eu, no meu trabalho, ouço muito as pessoas, então eu ouvi muito essas questões, uhum, porque tem muita gente que passava em casa, só usava a casa para dormir, né? Era como se fosse um hotel, tomava um banho e dormia, porque não fazia as refeições lá, enfim. E agora com essa necessidade de estar em casa, para quem pode, claro, né? Vale sempre dizer que nem sim, todo sim. mundo tem É, a possibilidade. a gente tem enfatizado muito no Gavetas isso e também nas conversas que eu tenho realizado aqui, Uhum, de quando a gente fala muitas das coisas que a gente fala aqui tem um recorte, né? Um uhum, recorte de uma pessoa que pode ficar em casa, uhum. né? E a gente sabe que tem pessoas que não podem, que não ficaram, e não é porque não quiseram, é porque Sim. realmente não podiam, né? Uhum, Pessoas que, se não saírem de casa, não conseguem o mínimo para viver ou para se manter. Então, assim, essa disparidade, né, esse abismo que existe socialmente falando aqui, faz com que quando a gente fale sobre essas questões, a gente acabe falando sim de um recorte, né? sim. Eu acho Isso que é bem importante deixar claro, que a gente tem consciência disso. sim, não adianta a gente falar, ai, todo mundo. Não, generalizar sempre é um erro, e nesse caso, mais ainda, tem muita gente que quarentena é o quê? Porque eu tenho que trabalhar todo dia, pegar o ônibus que tá cheio em plena pandemia, então, assim, estamos falando de um grupo, um Uhum, recorte mesmo. E aí eu acho que vale dizer que nesse momento que esse recorte, que essas pessoas que estão em casa, a casa teve essa função múltipla. Deixou de ser só o local onde eu dormia para ser também o local onde eu trabalho, onde é a escola dos meus filhos, onde é a academia. Então uhum, a casa teve essa função múltipla e muita gente não está sabendo lidar literalmente com isso e está uhum, trazendo todas essas emoções, essas questões à tona. E aí eu acho que, na verdade, assim, como eu sempre falo, né? Você pode ver o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Eu vejo isso, esse momento, de novo, para quem pode estar em casa, em isolamento social voluntário, eu vejo isso como uma oportunidade. Porque você não tendo que, por exemplo, sair para trabalhar, que seja uma coisa, que a nossa vida não é só isso, você já tem menos esse estímulo e muitas vezes, se você parar e pensar, você pode olhar para dentro, para si. Então, eu vejo como uma oportunidade. Assim, e é o que eu tenho feito, tá? Então, houve não estou muito, falando né, do que eu acho. essa aproximação da casa, né, detalhes, coisas que você não via antes, né, e eu acho que simbolicamente também essa aproximação de si, e aí a mesma coisa, detalhes, coisas que você não via antes. Sim, porque eu tenho falado muito isso também, né? Não só no Gavetas, mas em outras lives, que eu acho que nunca ficou tão claro que a nossa casa é o nosso porto seguro, é o nosso local sagrado. Então, assim, é mais do que só uma casa, né? Então, as pessoas, eu acho que, eu espero e quero muito que elas estejam revisitando essa relação delas com as suas casas, Uhum, porque a casa, ela reflete muito
o externo reflete muito o nosso interno. Então, eu acho que vale muito pensar aí como é que está a sua casa hoje. Né? Estamos em claudicações, então provocações acho que são permitidas. Sim, sim, é. Não, com certeza. E como entrou, como isso entra no campo do autoconhecimento, né? Porque a gente está falando da casa, mas a gente está falando de tudo, né? Que você Uhum, tem como lar, né? Acho que uhum. é uma grande questão aí. Sim, exatamente. A gente pode achar que não, mas as coisas influenciam muito a gente, refletem muito a gente, né? Então, às vezes Uhum, a gente acha, é só mais uma blusinha. Será? uhum, Será que é só mais uma blusinha mesmo? E aí eu acho que vale a questão de. Eu vejo muito a organização como uma terapia, como um exercício de autoconhecimento, né? Porque quando você tá lá, abre seu guarda-roupa e vê que você tem 50 camisetas com etiqueta ou iguais, acho que vale uma reflexão de por que fiz isso, né? Em que... E deixa só, uma coisa importante, viu, gente? Uhum, Olha o que a Luciana falou, uma terapia, não uma psicoterapia. Então, nós temos uhum, a psicoterapia, que é feita com psicólogo, e a sim, terapia. E as terapias são muitas. Terapia é o quê? É um ato de cura, de curar. E curar, assim, além dessa questão médica, sabe? É mais perto de curar o couro, sabe? Um processo que leva a um amadurecimento, a preparação de algo. Então, terapias existem várias, terapias complementares, uhum, terapias que podem levar você a um autoconhecimento, a uma autorreflexão. É diferente de psicoterapia, que é um outro perfeito. trabalho e que só pode ser feito por psicólogo, tá bom? Independente da abordagem. Agora, terapias, formas de entrar em contato com a saúde mental, com a saúde física, existem várias, e não sou desses psicólogos que acham que elas não são eficientes. Ao contrário, acredito que às vezes a pessoa não está preparada para uma psicoterapia, mas pode, através de uma outra terapia, entrar em contato com sua saúde mental. Então, eu achei importante frisar isso aí, para discernir essas duas palavras. Mas continua falando aí, a terapia de mexer com as coisas. Não, perfeito. E mais do que isso, uma terapia, seja ela qual for, organizar, holística ou qualquer outro tratamento, não exclui de forma nenhuma uma psicoterapia. Na verdade, elas Exatamente. caminham juntas. Uhum, Se você uhum, puder e tiver a oportunidade de fazer a psicoterapia e outras terapias, uma só vai complementar a outra. Não é porque você está indo no psicólogo, não precisa de uma terapia, e não é porque você está numa terapia que você não precisa de um psicólogo, né? Eu acho que vale frisar muito isso, assim. Então, até voltando ao começo da conversa, eu, quando estava fazendo uma psicoterapia, estava fazendo em paralelo outras terapias e todas me ajudaram, elas somam forças e me ajudaram a encontrar, a enxergar, na verdade, né? Porque já existia esse caminho que eu não estava enxergando, uhum. que era trabalhar com tentando ser terapeuta de casas, na verdade, que é como eu chamo. Legal, gostei. Gostei do Sim. termo. E aí eu acho que vale a gente dizer também que muitas vezes, dizer não, né? Reforçar, porque a gente já falou isso. E eu tenho uma cola aqui, tá, gente? Por isso que eu tô olhando para baixo. É, porque ela é bem É, organizada, gente. De verdade. muitas, muitas vezes pode haver muito mais dentro de uma gaveta. Então você precisa se permitir explorar, navegar dentro de si mesmo. E nem sempre as pessoas, não digo preparadas, mas elas não querem muitas vezes, porque a gente não sabe o que pode sair dali de dentro daquela gaveta. E que afeto que essa gaveta ou essas coisas carregam, né? Então Uhum, é aquela roupa que representava um outro corpo, né? Uma outra época, é aquele objeto que tem aí uma conexão com uma memória infantil, ou então tudo isso, quando se mexe na casa, acaba se mexendo com tudo isso, né? Quando, nossa, vai trocar uma porta de lugar, eu vou trocar seja um sofá de lugar, e como isso para algumas pessoas é fundamental, né? Porque existem aquelas pessoas que precisam mexer na casa o tempo todo, que gostam disso, e existem pessoas que têm muita dificuldade. Se trocar um sofá de lugar, já não se reconhece em casa. Então, assim, as coisas carregam afeto. E olhar para isso é sim, muito importante, porque não é um perfeito. problema, né?
Porque parece, né, nossa, mas as pessoas têm apego às coisas, né, como se isso fosse digno de punição. Não, Uhum. né? Mas a pergunta é, até onde esse afeto e até onde essa relação acaba sendo passando da conta, porque no fundo a gente sabe, né? No fundo A gente sabe. a gente sabe das tralhas, a gente sabe das coisas. Eu digo que na psicoterapia, na análise, se coloca para saber o que já se sabe de certa forma, né? De colocar em palavras o que já se sabe de certa forma, né? E então assim, não, a gente foi vendo, né, Lu, você foi vendo que não é fácil, né? Não é fácil entrar em contato com essas coisas. E eu acho que a palavra coisa cabe muito bem aqui agora. Cabe muito bem. Na verdade, muitas vezes a gente sabe, como você falou, mas às vezes organizar. E eu não estou falando de energia, de Feng Shui, nada, tá? A gente Uhum, não vai entrar nessa seara, nessa conversa. uhum, Mas, enfim, muitas vezes quando a gente vai mexer naquela gaveta, e entenda, quando a gente está falando gaveta, a gente está falando de um guarda-roupa, sua casa, que seja, tá? A gente está chamando aqui de gaveta, mas pode ser qualquer outro aspecto externo aí da sua casa. sim. Uhum, Então, às vezes você vai mexer naquela gaveta e você pode encontrar coisas muito boas, você pode abrir espaço para o novo, mas você também pode se deparar com algumas dores e algumas emoções, sentimentos que talvez você esteja evitando, deixando aquilo ali no fundo da gaveta para resolver. E aí muita gente só vai mexer quando não tem mais jeito, de novo, né? Da psicoterapia. Olha, agora minha vida parou, né? Perdi o marido, acabou o trabalho, os filhos foram embora, eu não sei mais o que fazer. Aí ela fala: bom, agora eu preciso mexer nessa gaveta, não tem mais jeito. Só que por que esperar tanto, tem uma né? imagem, e esse porquê esperar tanto não é uma resposta que é fácil dar, né? Não, Por exemplo, a gente vê muito, uma cena clichê, inclusive, de filme americano, que é aquela coisa do filho foi embora ou morreu, é um e o ninho vazio. quarto continua do mesmo jeito, né? É uma cena muito clichê, mas que tem um pouco, e como todos os clichês, tem uma grande verdade aí, né? Às vezes a Uhum. pessoa não consegue mexer em certas memórias, e essas memórias estão impregnadas pelas coisas, né? Então não consegue mexer nas coisas. Agora, falando assim, de uma coisa bem prática, Lu, porque eu acho que quando as pessoas pensam no personal organizer, a maioria deve estar indo, né, estar divagando, né, a Mary Kondo, essas coisas assim. Fala um pouco do seu trabalho, como é que isso se dá? É Tá. igual para todo mundo? Como é que é o seu trabalho com as pessoas? Domingo eu fiz uma live com a Bruna Petrocelli, da Friga Comunicação, e ela falou: Sim, Lu, recebi vários feedbacks legais, mas muita gente está me perguntando o que é uma personal organizer. manda Falei, bom, bala, então então. esse é o momento. Falei, então, assiste a live lá no Cláudio que eu vou contar o que é isso. Aí, já A criou gente, um triggerzinho. opa, a gente tem que convidar o pessoal, né? Então vamos lá. O que é uma personal organizer? Então eu vou falar primeiro o que não é, para depois falar o que é. Uma personal Aham. organizer não é uma decoradora, não é uma Uhum. diarista, Uhum. não é um designer de interiores e também não é mestre em Feng Shui. Pode ser, mas não necessariamente é, né? A personal organizer, como o nome já diz, é uma pessoa que faz uma organização personalizada, é uma profissional de organização. Então, essa profissão, ela existe nos Estados Unidos há mais de 30 anos, ela começou com 5 mulheres e veio aqui para o Brasil em 2005, mais ou menos, a OZ começou a trazer esse assunto. Então, aqui no Uhum. Brasil tem o quê? Uns 15 anos, mais ou menos, né? É uma Uhum. profissão que não é regulamentada, então não tem uma faculdade. Hoje, esse conhecimento é passado de uma personal organizer que tem mais experiência para outras. Então, as pessoas que estão capacitando as novas profissionais são pessoas que têm mais experiência no mercado, que têm aí 10, 15 anos no Uhum. Brasil, né? Uhum. Antes, no começo, muitas iam para os Estados Unidos se capacitar porque aqui não tinha nada. E aí, uma outra coisa também que no Brasil falou um pouco da profissão foi a Micaela Góes, que fazia aquele programa do Santa Ajuda, na GNT. Aham. Só que muita gente
ela não dava o nome de que ela era uma personal organizer. Então, muita gente achava que ela organizar as casas era só um quadro, um programa de televisão, não era uma profissão. Então, passou a ser conhecido, mas muita gente achava, aquele negócio que a Micaela faz de organizar. Uhum. Mas é um quadro. Então, e aí, então é isso, de como surgiu a profissão. Então, e o que um personal organizer faz? A gente recebe um contato do cliente, e aí o personal organizer ele pode organizar não só a casa é o mais conhecido, porém existe profissionais que organizam rotinas de trabalho, que organizam escritórios, arquivo morto, documentos, rotinas escolares, tem personal organizer que faz organização inclusiva, que a gente fala, que é para pessoas cegas ou deficientes auditivos, visuais, é a Uhum. mesma coisa, né? Enfim, pessoas que tenham deficiência, que precisam de uma casa, pessoas até que têm. Quando ela não consegue ver algumas cores, me fugiu o nome agora. Pessoas daltônicas, Tá. então tem essa organização, tem também para idosos, então é um leque enorme de campos em que a personal pode atuar. Hum. E aí ficou muito estigmatizado assim, ela organiza a casa, mas não é só isso. E uma outra coisa também que não é só isso, muita gente acha que personal organizer é para gente rica, milionária e famosa, Sim, isso é porque importante dizer, né? é, só que não, É, porque na a verdade, mesma imagem que se tem né, da psicoterapia, né? Que é algo totalmente inalcançável e tá não, muito louco, né? E não é bem assim. não mesmo. E até vale dizer também, existe um trabalho, como a gente acabou de falar agora, de personal organizer para enlutados, que é o que a gente fala. Então a pessoa perdeu um filho, um marido, perdeu alguém e ela não Uhum. consegue se desfazer das coisas, né? Não consegue mexer naquelas É o que a coisas. gente Então, acabou de citar, né? exato. Então existe um segmento para isso. Existe também um segmento para acumuladores. Então, não é Uhum. toda personal organizer que faz um trabalho com acumuladores, porque precisa necessariamente ter um Uhum. acompanhamento psicológico junto. Então, não é porque eu sou personal organizer que eu necessariamente atendo um acumulador, porque senão a pessoa, eu vou lá, organizo, mas aquilo é superficial, né? Sim, Então, tem sim. que Uhum. fazer um acompanhamento junto, né? E aí é um Lógico, trabalho multidisciplinar, né? sim, sim. Então, existem algumas profissionais que são especializadas nisso, Uhum. mas não são todas que fazem, aliás, são poucas. Entendi. Só para a pessoa não falar, eu conheço alguém que é acumulador, vai lá. Então, não é assim. Uhum. Então, e aí, falando mais de uma questão mais prática, eu acho que assim como na psicoterapia, a gente trabalha muito também com a escuta. Então, ouvir o que está incomodando aquela pessoa, como é a rotina dela e das pessoas que moram com ela. E a partir daí, nós vamos criar o que nós chamamos de sistemas, que são meios, soluções para organizar e fazer com que o que motivou aquela bagunça não continue. Então, muita gente acha também que o trabalho da personal é só fazer dobras bonitas e tirar fotos, só que não. Sim, fica lindo, a foto fica ótima, mas a ideia é, além de dobras bonitas, também ser prático, ser funcional, porque se não estiver Entendi. funcionando para aquela família, não adianta. É, porque assim, existem processos, né, que você tem ali como ferramentas que você tem à mão, mas se aquele processo não funcionar para aquele grupo, para aquela família, para aquela pessoa, tchau processo, né? Eu acho que vale dizer que tem métodos. Então, assim como Meu, existem meu, pessoas. meu Google falou que aqui estão alguns resultados. Ela entrou aqui para falar, o Google Assistente veio falar junto com a gente. Continua aí. Ela é intrometida assim mesmo. Eu acho que vale dizer que existem alguns métodos. Felizmente, temos muitas pessoas diferentes e também temos métodos, né, que se adequam para determinadas pessoas e outros não. Então, e aí por que eu estou falando isso? Porque temos agora no Netflix a série da Marie Kondo, ou Marie Kondo, é uma incógnita, né? Eu chamo ela de Mariquinha. Pois é, e aí no método da Mari, vamos chamá-la assim, ó, íntimos da Mari, É, ela, no processo dela, você precisa tirar
todos os itens de uma determinada categoria antes de passar para a próxima. Certo. Então, você literalmente baixa o seu guarda-roupa e só depois que você terminar todas as roupas, você vai para a próxima categoria. No Entendi. método dela é assim. E aí muita gente associa que organizar é assim, só que não. Uhum. É assim no método dela. Ah, Existem formas de fazer isso. isso. Outros métodos. Exato, existem outros métodos, e aí você fala, não, para mim não dá baixar o guarda-roupa e ficar dormindo na sala um mês, sem chance. Ok. Ou mais, né? Ou Ou mais. mais, imagina na pandemia fazer isso, né? Na Só que, biblioteca aqui, eu acho que seria um bom tempo sem escritório, eu acho. pois é, só que aí que tá, para algumas pessoas funciona e só funciona dessa forma. Entendi. Então não é que não existe bom ou ruim, existe o que Uhum. funciona para mim e o que funciona para você. E nisso toca mesmo com a psicologia, são igual as abordagens. Eu falo isso sempre que eu posso, né? Uhum. Que, eu fui num psicólogo, não deu certo, tá? Vai num outro psicólogo, né? São todos ruins, detesto, Porque, uma assim, droga. existem várias abordagens, né? Por exemplo, a minha abordagem, eu sou psicanálise, eu vou por esse caminho de escuta. Mas existem Uhum. outras abordagens, e dentro das abordagens existem estilos, né? Então, cada um tem o seu, cada profissional tem o seu estilo. Então, se você foi em um psicólogo, não gostou, uma psicóloga, vai em outro, né? Uma hora ou outra você vai encontrar um psicólogo para chamar de seu, assim. Eu acho que uma abordagem na qual você se sinta confortável o suficiente para estabelecer um vínculo e trabalhar os seus conteúdos. Então, eu acho que é mais ou menos por esse caminho, né? Existem formas de fazer, né? Então, e é importante a gente esclarecer essas coisas, porque muitas vezes a pessoa pega um item e tem aquilo como verdade para todo o resto, né? Ah, então organizar é assim. Não, é assim também. Assim como, eu fui no psicólogo, detestei, todos são ruins. Não, é que não deu match com aquele psicólogo. Exatamente. Inclusive tem uns aplicativos para psicólogo agora que tem lá uma listinha para você preencher para dar match com psicólogo. Vou ver se eu entro num desses. Mas me diz uma coisa, e então você não organiza só coisas, né? Você organiza processos também, né? Rotinas. Sim, então, Tem- na verdade, e aí, voltando, né? No fim a gente vai divagando. Tem um roteiro aqui e a gente acaba não, saindo do nós somos script. péssimos com isso, mas tudo bem, vai lá. São os signos de ar, mas enfim. Então, voltando, a pessoa me liga, eu vou até a casa dela, faço uma visita técnica, ou agora que está online, entendo quais são os problemas que ela está tendo ali e tento, junto dela, criar soluções para resolver aqueles problemas. E aí, uma coisa que é importante dizer é: eu não vou todo mês na casa dela refazer as dobras. Não. A gente organiza uma vez, passa para o cliente aquele conhecimento. Olha, então para você manter essa gaveta organizada, você vai fazer assim, 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 ok? Ou passa para a empregada dele, enfim, né? A pessoa que faz a manutenção daquele local que foi organizado e passa para divide com ele esse conhecimento. E aí, Uhum. se mudar a rotina, mudei de casa, fui morar com alguém, tive filho, enfim, aí nós retornamos. Ou, sei lá, um ano depois, né? Porque muita coisa muda em um ano. Comprei novas roupas, mudei de cidade, que seja. Aí nós Uhum. retornamos, mas não é todo mês eu vou lá organizar. Não, é uma vez, entende o sistema, cria, faz ele funcionar, enfim, é isso. Entendi, A gente passa o bastão para a pessoa. Então, é importante ressaltar isso, né? entendi. Então, existe esse processo de, de diagnóstico e aí você ensina e aí a pessoa vai caminhar vai andar por si, né? Isso. Existe o diagnóstico, eu entendo, crio o sistema junto daquela pessoa, implemento aquilo, me asseguro que está funcionando. Olha, então, deu certo, está funcionando? Beleza. E Uhum. ela continua mantendo aquilo. É Entendi, isso. Então, entendi. não é um acompanhamento contínuo. E aí, eu acho que vale dizer também, que eu separei aqui, que organização também não é coisa de quem tem toque, Tá, né? E aí você explica melhor sobre isso, se for o caso, mas não é, meu Deus, mas eu não preciso de tudo tão certinho, né? tá. Eu acho que vale dizer que organização traz muita praticidade, porque você vai saber onde encontrar as coisas, você vai Uhum. lá direto, você não vai ficar procurando, né? E isso também acaba te trazendo mais tempo, porque ao invés de você perder tempo procurando, você já sabe onde está, pega, Uhum. próximo, né? E aí você também acaba
isso é muito claro na despensa, né? De trazer economia. Quantas vezes você... Eu fui uma vez Sim, na casa de uma cliente que ela tinha 20 lâmpadas, porque ela estava fazendo a reforma, e na hora que ela precisava, ela não encontrava, então ela ia e comprava uma nova, ia e comprava uma nova. Quando a gente foi organizar, a gente encontrou 20 novas. E ela falou, meu Deus, eu não sabia que eu tinha tudo isso, o que que eu vou fazer? E aí você gasta um dinheiro desnecessário. exato. Então, ajuda na Então, por isso que é economia. importante dizer, né, que existem processos envolvendo essa manutenção dessa organização, né? Então, por exemplo, como é que você vai controlar essa compra para não comprar de novo certas coisas ou para não perder a validade? Então, você vai usando, e embora você tenha dito que você não é uma decoradora, você pode trabalhar num diálogo com uma Sim, reformulação do espaço, uma reformulação da casa, né? Porque tudo isso sim. envolve, né? O campo da praticidade, né? Na verdade, a gente trabalha com diálogo com vários profissionais, né? Desde o psicólogo que ajuda aquela pessoa acumuladora, ao marceneiro que vai fazer um novo móvel, ao arquiteto que de repente vai mudar aquele guarda-roupa, aquele closet, vai ampliar, a pessoa que limpa, né? Porque a personal organizer não limpa, ela organiza. Uhum. E por aí vai, tem uma série de profissionais, até uma nutricionista, né? Porque muitas vezes existem algumas profissionais que fazem a organização do cardápio, daquela rotina alimentar, e aí ela faz um trabalho conjunto com a nutricionista. Entendi, Então, entendi. para que a pessoa faça essa economia e, né, claro, o mais importante de tudo, a organização também ajuda a trazer o bem-estar, porque você não vai ficar procurando. Nossa, eu tenho uma lembrança muito clara quando eu era assim criança. Meu pai arrumava um emprego novo. Nossa, a minha mãe passava a madrugada inteira procurando um documento assim e a gente não dormia, ela ficava reclamando e nossa, era muito estressante. Então eu penso, Uhum. não quero que as pessoas passem por isso. Ó, tem uma questão legal que a Alexandra trouxe aqui, ó, sobre a dificuldade de manter a organização. Podem falar um pouco sobre isso? Porque tem um pouco disso, né? Às vezes você se pega, você vai lá e você organiza, mas não consegue fazer a manutenção dessa organização. Eu acho que cai um pouco no campo do processo, não é? Ou do processo fazer sentido para você? Na verdade, a gente precisa entender como que está esse sistema que ela criou. E Uhum. sistema não é nada muito complexo. Às vezes o sistema pode ser colocar um gancho para pendurar a toalha molhada, né? Exato. Como a gente já tinha falado. Então, ah, meu Deus! E aí é uma briga homérica porque você joga a toalha molhada em cima da cama. Às vezes você colocar um gancho e falar, aqui é o lugar onde vai ficar a toalha, resolve o problema. Ou, A maioria dessas respostas estão em coisas simples, né? Você não sim. vai precisar contratar às vezes, no geral, você não vai precisar contratar um pedreiro, um arquiteto para refazer sua casa inteira. Então, só que às vezes a pessoa ela tá tão inserida naquela questão que ela não enxerga uma solução simples. Uhum. Esse é o ponto. E aí vem alguém de fora, vem a personal organizer e fala: por que você não faz assim? Olha, é mesmo, eu não tinha pensado nisso. Ou ainda é uma questão do tipo: eu coloquei o gancho lá, mas eu não falei para ninguém. Então, a questão de comunicar as outras pessoas e falar: olha, eu criei esse lugar, tudo bem? Funciona para vocês? Vocês topam? A partir de agora vai ser aqui, tá bom? E monitorar isso, porque às vezes a pessoa cria aquilo, não fala para as outras pessoas, ou briga, cobra, e não vai funcionar mesmo. Então, a Isso, comunicação até também é porque muito tem que fazer importante. sentido para as outras pessoas também. Entra Uhum. muito no campo do diálogo aí também, né? Então a gente precisa entender essa questão da manutenção que ela falou, porque, por exemplo, numa gaveta de roupas, né? A gente tira a roupa do varal e necessariamente a gente vai dobrar de alguma forma. A gente não Hum. vai colocar do jeito que a gente tirou na gaveta. Só que existem formas que a gente pode dobrar e às vezes até usar os organizadores para manter aquilo no lugar. Então, Entendi. olha, trouxe dali, eu vou dobrar dessa forma e guardar nesse lugar. Isso já facilita, já não fica aquela bagunça, né? Como a gente chama. Então a gente precisaria entender com ela o que está acontecendo, por que não está conseguindo manter. Mas a ideia é organizar e manter. E aí eu acho que aqui vale dizer também uma coisa que é muito importante, que muita gente fala assim: ah, eu não preciso de alguém para me ajudar a organizar porque eu sou organizada. Aí, de novo, as provocações. Será que você é organizada ou será que você é arrumada?
que existe uma diferença entre organização e arrumação. E aí, se você ficou curiosa, pergunta aí nos comentários que eu te conto qual que é a diferença. Essa daí não perde. Ó, gente, ela não sabe o que está fazendo. Lu, eu acho que né, é uma coisa que você falou aí para ler que eu achei interessante, que você falou, tem que saber como ela. Eu acho que é bom frisar isso, assim, porque tem muito desse atendimento individual, né? Dessa coisa assim, eu tenho que Total. ver como ela está fazendo, né? Não é uma coisa assim que a partir de uma. Isso na clínica também tem muito, né? A pessoa, ai, olha, eu não durmo direito, por que que você acha que é? Aí você dá vontade de pôr a mão assim e falar, então, porque é isso, né? Porque a pessoa tem essa ideia de que você vai fazer uma leitura porque existe um padrão e tem quem não dorme direito é porque é do signo de sei lá o quê. E não é assim que a gente, né? Não é, pelo menos do meu campo de trabalho, não é assim. E o seu tem muito disso também. A gente conversou muito disso no Total. começo, né? Desse olhar individualizado para esses processos de cada um, né? Por que que isso não funciona com a Ale? Por que que isso não funciona com o fulano, não é? Acho que é importante frisar um pouco disso, assim. Eu acho que vale a gente retomar a questão de existem métodos e técnicas que são similares e podem ser aplicados para pessoas diversas. Isso é uma Hum, coisa, né? Então, existe uma dobra, por exemplo, que eu vou usar em várias casas. Mas só aquilo não vai resolver tudo, porque a gente fala muito, né? Cada caso é um caso. uhum, Então, o que funciona na minha casa pode não funcionar na sua, e muitas vezes não funciona mesmo. Porque você tem uma outra rotina, tem uma outra preferência, tem outras questões, outras dores, como a gente fala muito. Então, assim, eu posso usar uma mesma técnica na minha casa e na sua, mas talvez não o mesmo sistema. E o que uhum, funcione na minha não funciona na sua. E tá tudo bem. uhum. Por isso que é um serviço de organização personalizado, E né? que não vai, se a pessoa disser, eu me encontro na minha bagunça, você não vai chegar para ela e vir com essa ideia, né, de um julgamento de certo e errado, né, porque Não. não é esse o trabalho, né. E porque também, diante de uma bagunça, que a gente falou dessa palavra, é muito importante entender o que levou até isso. Uhum, Não é só chegar e falar, nossa, olha só, que absurdo, olha. Não, nunca. Aliás, é muito engraçado isso, que acontece muito da pessoa falar, tudo bem, eu vou entender se você não quiser, tá? Tá difícil mesmo, né? Tá difícil, eu entendo. Se você disser uhum. não, eu vou entender. Mas, mas, mas eu, quando vejo uma bagunça, vamos chamar assim, o que eu enxergo é uma oportunidade. Porque Uhum. eu penso, gente, isso aqui organizado, nossa, essa pessoa vai ter outra vida, sério. Eu não vejo o bloco de bagunça, eu vejo uma oportunidade e falo, cara, imagina como não vai ser a vida dessa pessoa com isso organizado, essa pessoa vai deslanchar. E E aí, vai não além sei da se. ideia de produtividade, né, tem a ver com espaço mesmo, né, com um lugar para o novo, um lugar para algo que seja arejado, né? Para um espaço para criatividade, né? Não é só a ideia de produtividade para se tornar mais produtivo ou coisa do tipo, né? Na verdade, todas essas coisas. Não, então, mas eu sei. Quando a gente fala de organização e processo, eu acho que cai muito no campo disso, sabe? Produtivo para ser produtivo, porque tem a ver com o trabalho. Ah, tá. E vai Não, muito não. além disso, né? Sim, Você abre. Eu usei a palavra arejado porque é essa ideia, né? Um espaço para respirar, né? Para ser criativo, né? Uma parede que você total. descobre, um canto, um lugar novo que você pode aproveitar de outra forma, né? Rever esses processos todos ajuda Não, nessa parte também, né? Envolve essa parte. total. Total. E aí eu acho que vale muito dar um exemplo. Eu organizei a casa, foi de uma amiga, não foi uma cliente, foi uma amiga. E ela era fotógrafa e falou assim: Olha, eu tô com uma dor de cabeça que não passa nunca, eu já fui em vários médicos e eu não sei mais o que fazer. E ela, sendo fotógrafa, falou: Olha, todo mundo elogia o trabalho, fala bem, eu já mandei, sei lá, 70 propostas, mas ninguém fecha. Será que é bom mesmo o meu trabalho? Porque eu não sei, tô pensando até em voltar pro mercado, enfim. E aí a gente organizou a cozinha, não foi a casa Né? toda, foi apenas Tá. a cozinha. Que é uma E coisa aí, importante, tá? Não precisa arrumar a casa toda, né? É bom falar disso. mas a gente já fala disso. E aí a gente organizou
terminamos num dia, no dia seguinte, ela foi me mandando mensagem: Lu, fechei uma proposta. Lu, fechei outra proposta. Lu, fechei outra. Ela fechou 3 propostas no dia seguinte e falou: Cara, eu não tô acreditando o que aconteceu. E aí, uma semana depois, mais ou menos, ela falou: Ah, eu esqueci de te falar. Minha dor de cabeça foi embora, nunca mais voltou. Por quê? Ela, toda hora que ia naquela cozinha, porque, né, comer é preciso, aí eu preciso organizar essa cozinha, eu preciso organizar essa cozinha, eu preciso dar um jeito. Então, você vai criando aquilo que a gente chama de tralha mental, né? Uhum, Aquela preocupação, e não abre esse espaço para o novo. uhum. Então, e aí não vou linkar aqui com Feng Shui, mas tem a ver, mas enfim. É, tem a ver, mas não vou falar disso agora. E aí, Outro dia falaremos de Feng Shui. pois é, que esse assunto é extenso. De qualquer forma, o ponto é, você abre esse espaço para o novo. Uhum. E o novo, assim, não necessariamente ele vai muitas vezes, como a gente falou, eu acho que, de novo, é importante dizer, o novo vai te trazer só coisas boas. Às vezes ele pode te trazer alguma dor na qual você tenha que lidar e resolver para conseguir alguma coisa boa depois. Então é importante dizer isso, porque às vezes aquilo ali está parado e, enfim. E aí você tinha falado uma outra coisa sobre. Não, voltando à questão do para que serve. Então, não é só para produtividade, né? Para Não, criatividade, para parte econômica, para tudo, né? total, Para total. Na vários verdade, se elementos. a gente for falar de benefícios, é outra live também. Mas que seja para você ter. É interessante, assim, que muitas vezes. E aí, de novo, você organiza fora, mas de certa forma você está organizando dentro também. Porque o Uhum, seu externo reflete o seu interno. Então, é muito comum, depois que você organizou, você tirar aquele projeto do papel ou achar uma solução. Cara, eu não sei o que eu faço com isso, eu não sei como resolver. E você fala, é isso. Então, você tem esses insights, por quê? Você liberou aquele espaço que estava sendo usado para, ai, como eu vou resolver isso? Tem que fazer isso, tem. E aí você libera espaço. É isso, você libera espaço, organiza, libera espaço. E aí isso ajuda muito. Ah, e aí uma outra coisa também que é interessante, voltando à questão da Alessandra, né, que você falou, Alexandra. Alexandra, quando você organiza, você vai criar espaços, lugares para as coisas que muitas vezes não tem. Então, eu acho que é importante dizer isso também, que não é porque você organiza que a sua casa vai ficar estática igual capa de revista. Não, Até porque não mesmo. uma casa viva não tem como ficar estática, né? Não tem como. Exato. E a casa tem que ser viva, né? Ela tem que ser usada. Então, quando você cria esses espaços, as coisas vão sair do lugar. E aí você facilmente consegue voltar essas coisas para esses lugares que já estão pré-determinados. Uhum. Então, eu acho que vale muito a gente dizer isso também, que eu acabei esquecendo de falar aquela hora. E aí, essa que é a diferença de. Não é só isso, mas enfim, isso vai facilitar muito no seu dia a dia. Criei um lugar para cada coisa. As coisas saíram todas do lugar, você junta tudo e facilmente voltando para os seus lugares. Então, o que você levaria, sei lá, 1 hora para achar uma coisa, ah, não, tá ali, eu já sei. E é ali que vai voltar e da mesma forma, as pessoas que moram com você, tá, mas e onde eu guardo as canetas? Ali, não é? Ah, é ali. De novo, onde eu guardo? Ali. Volta para aquele lugar. Com o tempo as pessoas vão entendendo essa rotina e isso facilita bastante. Não sei se eu cheguei a responder o E parte da assim, é pergunta. um pensamento que, de certa forma, está bem distante do nosso, né? Da nossa cultura. Como Então assim? tem um choque de cultura aí nesse processo. é, Tanto que você já disse mais de uma vez que quando a pessoa se coloca para arrumar, ela tem que abrir diálogo com a família, né? É Porque tem um importante. choque de cultura, né? Ela não faz tanto parte da nossa cultura, porque a gente tem muito dessa coisa de deixar para depois, deixa aí por enquanto, com as coisas e os afetos. Então, isso acaba refletindo no dia a dia, né? Então, mas e aí, de novo, o que a gente já falou, né? O grande problema é que você junta, 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 deixa para depois, 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 e Uhum, aí quando você vai resolver, né? Você vai no psicólogo quando não tem mais jeito. uhum, Você chama personal organizer quando não tem mais jeito. sim. Será que se você não tivesse feito pouquinho a pouquinho, não teria evitado que isso ocorresse? É, e, Então, exato, por isso que eu falei de uma coisa de cultura, porque o brasileiro, nós temos muito disso, né?
ir ao médico quando já estamos muito doentes, né? Tanto que Uhum. na psicologia a gente fala muito do quanto existe pouco trabalho preventivo, ou seja, pessoas que vêm Total. falar, eu vim aqui para evitar. Não, as pessoas vêm e falam, então eu vim aqui porque já não dá mais. E eu acho que isso é em geral. E existe um estigma em torno da profissão? Como é que você vê isso agora que você está trabalhando e atuando? Como é que é? Existe. Como a gente acabou falando isso de forma pincelada, né? Mas Tá. existe muito. Hum, Ah, é coisa de gente rica, só gente milionária. Não. Ah, mas eu sou organizada, não preciso disso. Será? Será que uhum, você é organizada ou é arrumada? Ou, uhum, eu me acho na minha bagunça. Será mesmo? Será? Eu acho que vale muito você pensar assim, quanto tempo você leva para encontrar sua carteira de trabalho, né? Não vou falar o seu RG, mas seu título de eleitor. Quanto tempo você leva para encontrar, né? Como é que tá as coisas ao seu redor? Então, eu acho que vale muito assim nesse momento, trazendo agora para a questão da pandemia, a gente fazer essas reflexões. E aí, de novo, não precisa descer o guarda-roupa todo, né? A gente que trabalha com isso desce o guarda-roupa todo e organiza em 1, 2 dias. Agora, uma pessoa que não está treinada, que não tem técnica, demora. Então, eu acho que vale também fazer aqui esse convite, né? Aproveita quem está em casa, começa organizando uma gaveta, porque acontece muito isso também, né? Estou misturando um assunto no outro, mas enfim. vai embora. É É, assim mesmo. você, você fala muito, mas eu moro na casa da minha mãe, eu não posso organizar. Ah, mas eu divido meu quarto com meu irmão, não posso organizar. Ah, mas meu marido é bagunceiro. Mas como estão as suas coisas? A sua parte do Então, guarda-roupa. pois é, de novo, o que você falou, a gente empurra. Ah, Uhum, mas eu não. Sempre tem uma desculpa de muleta. Então, uhum, o ponto é como estão as suas coisas. E uhum. aí, de novo, existem vários métodos, mas duas coisas que são geralmente unânimes nesses métodos são destralhe, fundamental, e começa por você. Sempre. Sempre por você. Explica Sempre. rapidinho que a gente só tem o que é o distrai. A gente só tem, O des- a gente tem pouco tempo, a gente tem 8 minutos. Olha eu fazendo conta aqui quanto dá. 8 minutos. O que é o Destralhe, distrai? desapego, seleção, são vários nomes para. Você fica com o que é importante para você, com o que é útil para você, com o que você, por exemplo, com o que te traz alegria. Ah, mas uma obra de arte eu não uso e não é útil, mas te traz alegria, te deixa feliz, te coloca para cima? Então, ok, fica. Então, destralhe é você fazer essa seleção de coisas. Isso me serve, isso é útil, eu gosto disso, né? E aí muitas coisas que impedem se distrair mas quando eu emagrecer, ou a pessoa que já tem o filho com 11 anos ainda tem livro de gestação e desmame. Por que mesmo? Tem as apostilas da quinta série do garoto de 37 anos, assim, uma E coisa ó, mais. sério, eu não vou julgar. Quando eu mudei de casa, eu tinha as minhas lições de datilografia de 1994, tá, gente? Então, tô falando de experiência própria, tá? Não é porque eu Ó, sou então, personal organizer que eu não tenho, não tive, hoje não tenho mais, mas já tive muitas eu acho dessas coisas. importante Então, você trazer isso. Não, é porque você falou, tem umas coisas que têm muito afeto, né? Então também você não vai jogar tudo fora, né? Que nem eu não, falo, quando eu casei, eu joguei cartas de um namoro que eu tive, a gente trocava cartas sempre, assim, e eu acabei jogando. Eu me arrependo, porque aquilo faz parte da história, sabe? Eu acho que fotos, ou às vezes objetos, né? Então, acho que. Mas uma coisa que você falou aí que eu acho importante você frisar, que eu acho super bacana de quando você entrou nesse processo de formação, né, para se tornar essa profissional fantástica que você agora tem desempenhado seu trabalho, que você foi arrumar sua casa, você foi arrumar suas coisas, né? Antes não, de isso é qualquer fundamental. coisa, você foi ver se esse trabalho fazia sentido para você, né? Não, isso é fundamental. Se formou no curso, faz na sua casa primeiro, antes de qualquer casa, porque você Uhum, tem que entender como funciona para você passar isso para o outro e uhum, falar, amigo, eu sei como você está se sentindo aí. Eu sei que não está sendo fácil se desfazer, mas tem uma outra coisa importante aí no que você falou. Tô olhando aqui o tempo. Tem gente uhum, que terminou o casamento e guarda as coisas do ex, ou o casamento não deu certo e guarda as coisas para aquele casamento. uhum. Então, assim, ou não Sim, sim. trabalha há Acho que cinco tem que anos. rever. Então, eu acho que tem que pensar muito isso. Hoje eu trabalho numa startup, por que que eu guardo os terninhos da firma? 20 terninhos que eu uso quando nunca, nem para o casamento do meu primo. Então, por isso que é um processo de autoconhecimento. Porque você Uhum, vai refletindo, por que eu estou guardando isso?
por que que eu comprei isso muitas vezes? Então, enfim. Mas eu vou fazer uma série de destralhe lá no Dona Lu Organiza, porque esse assunto aí também dá pano para manga. Porque eu citei esses exemplos aqui, né? Às vezes eu percebo que às vezes tem, porque assim, nisso se estabelece diálogos dentro da casa, né? E às vezes tem uma mulher que ela tem lá, sei lá, umas bonecas de porcelana que ela gosta muito e que lembram a avó, e aí tem um marido ou uma outra pessoa que fica dizendo, não, por que você não joga isso fora, né? Esse exemplo que eu dei das cartas, ou às vezes de uns objetos. Então, assim, é um problema também quando achar que esse trabalho de organização é jogar tudo fora, né? Não, nunca. Não é assim que as coisas se dão, né? Porque Não, senão jamais. fica complicado as pessoas acharem que é isso, e não é, né? É, porque, de novo, é personalizado. Às Uhum. vezes, para mim, não faz sentido guardar as cartas do ex-namorado, mas para você, te traz alegria. Então, tudo bem. Só que é importante entender o que significa para você, porque muitas vezes Exatamente. não Exato. significa nada. Você Exato. tem Não, e que aquilo tanta significa. coisa, Exato. Uhum. que você nem sabe que tem aquilo. Então, Uhum. aquilo ali tá o quê? É nada, Uhum. não significa Exato. nada para você, porque você nem sabe que tem. Então, esse que é o ponto, por isso que tudo começa pelo destralho, porque é o que a gente fala, não se organiza a tralha, né? Por um processo Senão, de reflexão, né? Sobre as coisas. exato, total. E sobre você, né? Uhum. Por que que você está guardando aquilo? É Uhum. realmente importante para você? Né? É significativo? Porque se não for, porque muitas vezes é tanta coisa que você não consegue saber o que tem e administrar o que você tem. E aí você junta aquele monte de carta manchada, fedida com o tempo. Uhum. Por quê? E livros, né? Eu, quando me mudei da última vez, nossa, tantos livros que a gente deu, que a gente vendeu, porque livros de áreas que eu não vou estudar mais, livros que eu não vou revisitar, né? E que não tem sentido, né? De estar ali, poderiam estar vivos na mão de outras pessoas, né? Sim, Então, com certeza. essa coisa Às das vezes, roupas também, né? Doar as roupas que você não vai usar e que podem estar aí sendo usadas por outras pessoas. Eu acho que tudo isso acaba entrando na reflexão. Nós temos total. 3 minutos Eu acho que para vale só discutir. acrescentar Vai uma lá, coisa desse assunto manda que a gente bala. está falando, que é muitas vezes as pessoas elas ficam presas a uma questão de, como posso falar, um senso de falta. Ah, mas Uhum, se eu doar isso, eu vou ficar sem. Não vai. Sério, não vai. Ah, uhum, mas vai me fazer falta. Não vai. Então, eu sempre aconselho o cantinho do pensamento, se você está ali na dúvida, né? No caso das questões do Cláudio, das cartas. Mas será que eu guardo mesmo? Não não, sei. já Toma foram embora fé. já. É, mas enfim. Então, deixa no cantinho do pensamento e depois destralha, mas não deixa de fazer essa reflexão. Então, novamente, eu quero deixar aqui o convite. E aí, acho que eu queria finalizar com uma frase e uma leitura. Todo mundo faz uma leitura, né? Vai lá. Vamos lá, então. A gente só vai cair no Instagram, relaxa. Aqui a gente pode ficar 2 horas que o Facebook não tá nem aí. Ai, meu Deus, cadê o que eu separei aqui para ler? Ó, enquanto a Luciana procura, como vocês já sabem, deixa eu só encerrar aqui no Instagram. Então, Tá. pessoal do Instagram, tchau para vocês. Não tinha ninguém lá. A gente tem, né, eu tenho mantido aberto o Instagram porque tem muita gente que acaba indo para lá porque todos os papos, a maioria das lives tem acontecido lá. Então, como eu disse, essas conversas vão acontecer todos os dias de julho aqui, serão 31 conversas, sempre às 16 horas. Amanhã é um papo com a Andrea Del Fuego, escritora. Vamos falar sobre a literatura dela, como ela faz para manter a sua saúde mental, a, a insanidade necessária e como ela faz para administrar a sua vida de mãe, do Chico e tudo mais. A gente vai conversar sobre essas coisas. Ela vai ler para Não a gente. percam, hein? A É, primeira de muitas. Tem muita coisa boa vindo então, por assim, aí. teremos aí todos os dias e eu espero contar com vocês. Vai lá, Lu, sua leitura agora. Tá, a minha leitura. Então, esse texto não é meu, mas eu li e falei, preciso falar disso nessa live. Então, Manda vamos bala. lá. Escrevo porque tenho medo. Escrevo porque meus intestinos exigem. Minha relação com a literatura nasceu diante do terror da solidão. Não estou falando de solitude, aquele estado inevitável de estar consigo, mas de solidão mesmo.
a total incapacidade de se comunicar com alguém. Me senti assim o tempo todo, no centro de uma ponte sem destino. Menino, muito cedo, fui acometido por uma sensação de estrangeiro em minha rua, minha casa, em meu corpo. Eu parecia fraco, sem habilidade para o mundo dos homens, dos quais não conhecia o idioma. Então me escondi atrás de uma estante. Eu trouxe isso para vocês, para dizer que essa pessoa que não conseguia se comunicar e estava escondida atrás de uma estante, agora está diante de nós, de uma câmera, e vai promover 31 conversas todos os dias de julho. Então, quero convidá-los a também se permitirem, né? Puxa aquela gaveta, organiza, acaba com aquelas muletas de não posso, não Às consigo, vezes deixa você para está depois. escondido atrás da estante, né? Pois é, fica escondido atrás de uma câmera conversando com uma outra pessoa e às vezes você pode trazer uma reflexão para ela. A gente não vai trazer, não trazemos verdades, trazemos caminhos e insights para que você encontre o seu caminho e viva uma vida plena como todos nós merecemos. Esse texto é do nosso querido Cláudio Brits, no e-book Do 13 Vida de Escritor. 13 escritores e muitos segredos, porque escrevo, li, muito legal, recomendo sim, estou fazendo merchan, porque coisa boa a gente compartilha. Eu E é li isso, isso e falei, meu Deus, como assim? não é? Também, esse texto nasceu muito das nossas conversas também, então acho que é por isso que você encontrou alguma coisa aí. Olha, que legal, fico muito feliz que às vezes a gente começa uma coisa tateando, meio sem Uhum, saber, será? Enfim, e aí sim, você vai se descobrindo muitas vezes no processo. Então, eu acho que é é. importante dizer Muitas isso. vezes, exato, muitas vezes a pessoa vem para terapia, né, para análise, ou mesmo para o processo de desenvolvimento com você, e ela acha que a resposta vai vir na primeira sessão, vai vir no insight, Não, vai vir numa grande mudança, e às vezes isso é nas pequenas mudanças, né, nas pequenas coisas, sei lá, uma coisa que você não conseguia fazer antes e agora você consegue, uma coisa que parecia que você não conseguia se desapegar e agora já não faz tanto sentido para você. Essas pequenas coisinhas que acabam transformando realmente a nossa vida, né? e nos transformando. Sim, porque a vida é Então, processo, né? Viver é verbo. muita gente fala, olha, se a gente não tivesse que aprender nada, não é aqui que a gente estava, né? A gente estava em outro plano para quem acredita nisso. Então, acho que vale muito isso, assim. Eu acho que a mensagem final que eu quero deixar é muito essa. Se permita, né? E tente enxergar possibilidades. Ao invés de ficar sentado, mas que droga, eu não posso sair. Não... Tenta ver o que você pode fazer, na sua medida, no seu tempo, do seu jeito. Né? E se Apesar de. precisar de ajuda para organizar, estou aqui. Se precisar de um psicólogo, Cláudio está aí. Não se sinta sozinho, tá bom? Estamos aqui, mas assim, se permita. Isso foi um Gavetas e Afetos especial. Valeu, 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 não valeu? Acho que sim, acho que começamos bem o mês de julho. E assim, Gavetas e Afetos vai ter mês que vem de novo, lá no canal Dona Lu Organiza. Se você não segue, pelo amor de Deus, vai lá seguir agora. Instagram, Facebook, Dona Lu Organiza, tá? Se você não quer, não segue ainda o Espaço Fluxo Digital, as conversas vão ser transmitidas aqui pelo Facebook, o meu Facebook, Cláudio Brits, mas também pela página do Espaço Fluxo Digital. Então, vá lá seguir. Se você não segue a Luciana, vá lá. Lu, muito obrigado, viu? Valeu Eu que mesmo. agradeço. E se tiverem dúvidas, perguntas, angústias, estamos aqui. Mandem para as nossas redes sociais para Mandem pelo virar direct, mande pelo e-mail, pelo correio, por onde vocês quiserem mandar. Nós para estamos aqui. virar temas para as próximas conversas, que nós adoramos essas coisas. Gratidão. Muito Um beijo, obrigada. Lu. Muito feliz Até de estar mais. aqui. Até a Beijo, próxima. tchau. Bem, é isso. Então, tudo que tinha para ser dito, por enquanto, foi dito. Amanhã tem papo com o André Del Fuego, às 16 horas. Espero vocês. Espero você. E, se for possível, fique em casa, tá bom? Até mais e tchau, tchau.